Mateus capítulo 12. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico do livro de Mateus, hoje o capítulo 12, no qual nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o nosso amado Senhor Jesus. Eu quero pedir para você um favorzinho, se você poderia, por gentileza, ler todo este capítulo 12, meditar e depois volta aqui no vídeo e confere com a gente os comentários e impressões. Então, na semana passada, em Mateus 11, nós discorremos sobre aquela palavra especial que é Shalom, que é paz do hebraico, que significa estar seguro, em paz no espírito, na alma, no corpo, tanto no exterior como no interior, e também desejando coisas boas para as outras pessoas e que as outras pessoas também sejam impulsionados a também favorecerem, desejarem, proporcionarem coisas boas em retribuição. E esse Shalom é muito, muito abrangente. Paz de Deus, paz com Deus. E hoje a palavra que a gente vai meditar e pensar é Shabat, que é sábado, que também é muitíssimo abrangente. O Senhor Deus criou os céus, a terra e todas as coisas, o homem e mulher em 6 dias, e no sábado, no Shabat, ele descansou. E também o Shabat foi o primeiro dia, de Adão e Eva, que eles viveram após serem criados pelo Senhor Deus sobre a face da terra. Então, seria aquele descanso, a princípio, que eles estariam sendo preparados, estariam tendo um momento, um descanso, uma delícia ali, um prazer especial de convivência com Deus e um com o outro, estar no local certo, com as atitudes apropriadas, com as opiniões corretas, para serem recipientes das bênçãos do Senhor e também serem bênção. Então, o sábado tem um sentido de poder fazer o bem, poder ter comunhão com Deus, ter esse descanso. Em Mateus capítulo 11, nós vimos que o Senhor Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o sábado tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é também chamado do grande Shabat, o grande sábado. O reino de Deus é o descanso no seu Filho, no Filho de Deus, Filho que é Jesus Cristo. Então, o sábado ele é muito abrangente. E o sentido do sábado de fazer o bem, de preparo para as coisas que hão de vir e também ser recipiente das bênçãos do Senhor, tudo isso está incluído nesta palavra sábado, Shabat. Lembra dos fariseus? Fariseu é aquele estudioso da lei, da lei de Moisés, e eles estavam ali de novo no caminho, implicando com os discípulos de Jesus, e foram lá dedurar, falando: olha, seus discípulos estão fazendo coisa errada. E Jesus teve que responder para eles. Porque esses homens fariseus, é muito triste, pelo sentido de que eles eram estudiosos da Bíblia. Como a gente sabe, aquele tempo, ir à escola não era para todo mundo, eram alguns grupos que tinham esse grande privilégio. No caso, esses fariseus, eles tinham um privilégio maior ainda de estudar a Santa
lei do Senhor. Só que eles não viam a palavra do Senhor da perspectiva correta. Lá no capítulo 9, no versículo 11, lembra que eles já implicaram com Jesus, que estava tendo refeições e se relacionando socialmente com publicanos e pecadores. E Jesus falou para esses fariseus: olha, os doentes é que precisam de médico. Essas pessoas mesmo que eu tenho que conversar, que atender, que me relacionar socialmente. Por quê? Porque eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, para que os pecadores se arrependam. Obviamente, Jesus veio para todos, mas ele quis dizer o seguinte, que aqueles que já estão no caminho, já estão vivendo a vida nova com Cristo, mas realmente quem precisa uma atenção especial são os que estão no caminho errado, para que possam se converter ao Senhor Jesus. E não contentes com isso, esses fariseus ficavam querendo pregar teologia para Jesus, ensinar a Bíblia para Jesus, dizendo que Jesus não poderia ter curado aquele homem de mão mirrada por causa que era sábado. E Jesus falou para eles: olha, se você tem uma ovelha da sua propriedade e ela está em perigo, certamente você vai largar tudo e vai socorrer, vai salvar essa ovelhinha. E as pessoas valem muito mais que ovelhas. Você vê que esses fariseus, eles não estavam se alegrando pela cura do homem. Que aquele homem tinha um problema insolúvel que só mesmo o Senhor Jesus poderia resolver. Mas eles se preocupavam muito mais em acusar o Senhor Jesus, em achar erro nos discípulos. Eles estavam ali na frente do Filho de Deus e desperdiçaram um momento de poder saber tantas coisas, de ter um relacionamento com Jesus, de salvação, de conhecer ainda mais a palavra. Mas eles ficavam olhando para aquilo que era matéria, letra, regra, da qual o Senhor mostrou para eles que eles estavam numa perspectiva errada, com uma opinião errada, e eles estavam entendendo tudo errado. E como na outra vez que eles criticaram Jesus, em Mateus 9, 11, novamente o Senhor aqui repete a palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Ele fala: vocês precisam entender que Deus quer misericórdia muito mais do que os sacrifícios, de forma que toda aquela educação, todo aquele conhecimento que os fariseus tinham era sem misericórdia e era maligno até, porque eles ficavam se reunindo, diz aqui, para ver como eles iriam prejudicar Jesus, armando contra o Senhor Jesus. E, naturalmente, eram a oposição
contra o próprio Filho de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado na nossa vida em ter sempre presente a misericórdia e não sermos aquele que fica procurando, apontando os erros das pessoas. Precisamos sim corrigir uns aos outros, mas no sentido de misericórdia, exortar com amor, não para condenar, não para por inveja, como pessoas que também têm orgulho e se sentem superiores aos demais. O Senhor Jesus aqui, mais uma vez, já tinha falado no capítulo 9, e ele repete: eu quero misericórdia. Misericórdia eu quero. E não simplesmente sacrifícios, regras, simplesmente a letra, pela própria letra, né? O ensinamento pelo próprio ensinamento, mas a manifestação do amor, da graça e da misericórdia que o Senhor Jesus cita aqui para esses fariseus. Jesus teve que colocar esses fariseus nos seus devidos lugares. Eles não estavam entendendo que estavam diante de uma autoridade que o próprio Filho de Deus estava na frente deles. Então Jesus teve que falar para eles: olha, aqui está diante de vocês. Ou seja, Jesus falou: eu sou maior que o templo. Jesus falou: filho do homem, que é ele mesmo, Jesus. Eu sou o Senhor, o dono, quem manda no sábado. O Senhor Jesus teve que falar isso para eles, que qualquer pessoa ali estava percebendo, mas eles estavam sendo oposição, querendo comandar uma situação, saber mais que Jesus. Então, o Senhor Jesus falou isso para eles e eles ficaram tão irados que saíram dali dispostos a resolver tratar como eles iriam matar o Senhor Jesus. Aqui no capítulo 12, Mateus cita uma passagem profética de Isaías, né, do ministério de Jesus com os gentios. Só para lembrar, gentil é aquele que não é judeu. Não sendo judeu, é gentil. Então, Isaías 42, 1 a 5, é citado aqui que é o ministério do Senhor com os povos, além, né, dos judeus, também agora outros povos todos, sendo ali alcançados por esse ministério do nosso Senhor Jesus, quando veio à terra em carne, para fazer a vontade de Deus, curar, como está aqui, expulsar demônios e curar os cegos e abençoar as pessoas. Então, os fariseus ali com a intenção de desmoralizar Jesus, no versículo 15 fala que ele saiu dali e as grandes multidões acompanharam, quer dizer, foram atrás de Jesus e ele curou todas. Aí veio o cego e aí aquela cura geral. Mas aí de novo os fariseus, o sangue de Jesus tem poder. Aqui os fariseus falavam assim, né? Que ele expulsava os demônios por Beelzebul, né? E o Senhor Jesus falou para eles: olha, como que um demônio vai expulsar outro demônio? Uma casa dividida contra si mesmo não prospera. Jesus, o Filho de Deus, eles estavam diante de Jesus, o Filho de Deus, e falavam esses absurdos para Jesus.
E no versículo 34, o Senhor Jesus identifica esses fariseus como raça de víboras, né? Cobras venenosas, raça ruim, né? Como pessoas que estavam ali para fazer mal, para destilar o seu veneno. O Senhor Jesus se dirigiu assim a esses fariseus. Então, no versículo aqui 36, mais uma vez o Senhor Jesus fala do dia do juízo. Ele fala algo que é assim de arrepiar, que nós temos que tomar muita atenção, ter muita atenção, prestar muita atenção ao que a gente fala, né? Muitas vezes a gente vai falando as coisas, fala do que não sabe, fala do que imagina, fala das pessoas, dá opinião, fala. E aqui Jesus diz algo que a gente não pode deixar passar, sem prestar bem atenção, sem tomar esse ensinamento e aplicar para a nossa vida. O Senhor Jesus diz que de toda a palavra ociosa que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta no dia do juízo. Então, as palavras, elas são muitíssimo importantes. Vamos dar uma atenção especial a este versículo. Mais uma vez eu falo, para aplicar na nossa própria vida, vigiar mais o que a gente fala, vigiar mais, sabe, os pensamentos, porque Jesus também falou nesse capítulo que a boca fala, que o coração está cheio. Então, para as nossas palavras serem palavras boas que edificam, que acrescentam algo de bom na vida do próximo e na nossa própria vida, nós temos que ter pensamentos bons. O apóstolo Paulo fala: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, tudo que é agradável, de boa fama, pensa nestas coisas. E Paulo também fala, o apóstolo, ele fala: pensai nas coisas que são do alto, nas coisas de Deus. Se o nosso pensamento ele é ocupado por coisas boas, coisas de Deus, coisas corretas, então o que vai sair da nossa boca também vai ser bom e agradável a Deus. E olha aí quem de novo? Isso, os fariseus. E agora se juntaram com os escribas, que eram as pessoas, lembra? Que naquela época sabiam a escrita, sabiam escrever, que se ocupavam desse ofício. Então, esses líderes religiosos faziam oposição ao Senhor Jesus. E eles estavam ali não contentes que o Senhor Jesus falou que eles eram raça de víboras, né? Que raça é descendência. Víbora quem é? A serpente, o diabo, né? Não satisfeitos de serem chamados de raça de víboras, identificados pelo Senhor Jesus como filhos de Satanás, eles agora novamente pedem a palavra, chamam Jesus, mestre, e pedem um sinal. E Jesus fala: uma geração má quer dizer que não aceita e nem pratica os ensinamentos do Senhor. E a adúltera, obviamente, do lado físico também, mas existe o adultério espiritual, né? Se você ler o profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles se referem ao povo como idólatra, que quer manipular, quer ser
estar no domínio, no comando da situação, fazendo para si deuses, construindo deuses de pedra, enfim, ídolos para que eles possam estar no comando da situação, manipulando a situação. Eles põem ali um Deus que não fala nada, fica lá por quê? Não é Deus coisa nenhuma, é um pedaço de madeira ou um pedaço de um material qualquer. O Senhor chama esse tipo de traição à lei do Senhor e ao Deus verdadeiro, de idolatria, de adultério espiritual. Então, esses fariseus e escribas pedindo sinal, o Senhor fala: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Aí o Senhor falou: não vou te dar outro sinal, senão o sinal de Jonas, querendo dizer da sua própria ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo, né? E ele continua, Senhor Jesus fala mais uma vez, no dia do juízo. Eu quero que você note quantas vezes o Senhor enfatiza a importância de nós nos atentarmos que vai haver esse dia, né? No capítulo 7 de Mateus, ele falou, no capítulo 10, falou do juízo que haveria sobre aquelas pessoas que rejeitassem os discípulos que iriam na casa deles para falar a palavra do Senhor, né? E amando do Senhor Jesus, ele falou, vai ter mais rigor para essas pessoas do que Sodoma e Gomorra. E também no capítulo 11, o Senhor Jesus se referindo ao povo de Cafarnaum, ele falou também de novo no dia do juízo, sobre o rigor do julgamento. E outra vez agora no capítulo 12, ele fala que a rainha do sul aqui, né, ela vai se levantar no dia do juízo. Olha só, que interessante esse fato que Jesus informa aqui. E vai condenar. Por quê? Ela veio lá dos confins da terra para ver Salomão. E outra vez o Senhor coloca esses escribas e fariseus, né? No lugar dele, o Senhor Jesus falou, ele é maior que o templo, ele é o Senhor do sábado e é maior que Salomão. E então o Senhor Jesus ali mais uma vez, ele fala assim sobre o dia do juízo. Ele falou de Nínive, né, que foi a cidade para onde o profeta Jonas foi mandado. Lá em Nínive não houve sinal algum, nem milagre, mas o povo se arrependeu. E esses escribas e fariseus, esses líderes religiosos daquela época, eles acabaram de ver tantos milagres, viram as curas, viram expulsar os demônios, viram cego ver, surdo ouvir, mudo falar, e ainda estava pedindo mais sinal para Jesus, naturalmente, para poder usar a resposta de Jesus contra o próprio Jesus, mas o Senhor Jesus falou ali da sua ressurreição, usando este sinal do profeta Jonas. E eu quero fazer um convite para você e te contar como que a gente faz parte da família de Deus. O Senhor Jesus aqui fala, minha irmã, meu irmão, minha mãe, são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Vem fazer parte da família de Deus. Olha, quero lembrar você de orar pela igreja perseguida, orar muito pelos nossos irmãos missionários,
pastores, líderes, pregadores da palavra de Deus, também as autoridades, presidentes, juízes. Orar bastante. E também lembrar você de orar, reforçar, o pedido de Jesus. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Que o Senhor envie pessoas, trabalhadores para trabalhar na obra de Deus, para pregar, para abençoar, para orar, para fazer a obra do Senhor, para ser usado para cura, libertação, expulsar os demônios, para pregar o arrependimento, profetizar e abençoar. Que faça o que precisar fazer, o que Deus mandar fazer. Que o Senhor mande obreiros assim, que queiram fazer a vontade de Deus. Porque quando Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, confirmando que aquela obra de Jesus era suficiente para nos salvar, nos redimir, nos perdoar, nos purificar de todo pecado. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Deus amou tanto o mundo que nos deu seu único Filho para nos salvar. Pense nessas coisas. Até a semana que vem. Muita paz.